Procuramos a palavra do Senhor nosso Deus, Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Palavra do Senhor. Deus, graças a Deus. Adoremos ao Senhor. Pai celeste, Deus misericordioso, Deus de toda graça, obrigado por essa hora em que tu nos dás a alegria de te adorarmos, ainda que nos enxergando nessa hora e nos vendo em nossos próprios pecados. Obrigado porque nos acolhes e nos dás a bênção de celebrarmos ao Senhor, e nos dás a bênção maior ainda de recebermos a tua palavra, sermos instruídos segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Então pedimos que o teu Espírito agora nos encontre com a sua palavra, fale conosco, ensina-nos a verdade da tua palavra e faz-nos viver nessa verdade, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Algumas coisas acontecem paulatinamente na nossa sociedade e nós não nos damos conta às vezes do que está acontecendo. Somente algum tempo depois é que a gente vai perceber o que está acontecendo. E o que é triste é que quando nós não percebemos rapidamente o que está acontecendo, talvez quando nós nos damos conta, seja tarde. A década de 80 viu florescer o movimento pós-modernista, um movimento que trouxe consigo várias revoluções éticas, comportamentais, sociológicas e também religiosas. E sem que nós percebêssemos, vários desses conceitos foram entrando nas nossas casas e hoje não é apenas a família que colhe
o que aconteceu. Mas a igreja tem colhido frutos podres, estragados do que foi plantado, e nós não nos demos conta. Uma dessas questões é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Quando eu era garoto, quando eu era adolescente, eu vivi tanto a infância quanto a adolescência em Macapá, uma igreja extremamente bíblica e equilibrada, que é a igreja presbiteriana. Eu lembro quando nós entrávamos no culto, nós tínhamos a certeza de que o Senhor estaria ali. E havia todo um comportamento a ser vivido, porque o Senhor estava na celebração. Quando chegou a década de 80, os pais começaram a colocar os filhos na frente da televisão, a babá eletrônica, para ouvir Xuxa cantando tudo o que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Foi essa geração de crianças que ficaram infantis até no seu crescimento, que de forma suposta a conhecer a Jesus, ingressaram nas igrejas e continuaram cantando tudo que eu quiser, Ele vai me dar. Nós temos observado nesses mandamentos como isso é uma afronta a Deus. Aí se faz campanha de tudo. Perverte-se a imagem de Deus num Deus corruptível, num Deus subornável, num Deus manhoso, que tem necessidades, que tem caprichos. Então a imagem de Deus foi pervertida. Mas essa musiquinha diabólica dizia uma outra coisa. Ela se referia a Deus como o cara lá de cima. E essa mesma geração infantil de Xuxa, que cresceu, está barbada e continua infantil, continua achando que Deus é o cara. E tem camisetas. Jesus is God. É o cara. Jesus my brother. Oh, e assim, é tudo moderninho com direito em inglês. E nós começamos a banalizar quem é Deus na nossa relação. Nós começamos a achar que Deus era o amiguinho do happy hour da sexta-feira. Tivemos uma semana cansativa, aborrecida, uma semana pesada. Vamos chamar Deus aí para tomar uma cervejinha conosco e dar uma relaxada. Nós perdemos a noção total de quem é o Deus a quem nós adoramos. Então nós temos examinado esses mandamentos partindo de uma questão básica desde o dia 31 de dezembro. Para quem está vindo primeira vez aqui nessa igreja hoje à noite, nós estamos desde o dia 31 de dezembro olhando para esse texto com uma questão simples e básica. Nós não amamos o Senhor por natureza. Nós não queremos Deus por natureza. Nós fantasiamos um Deus segundo o nosso coração. Agora, a partir do momento que Cristo vem à nossa vida, é uma exigência dele que nós conheçamos esse Deus e aprendamos a amá-lo como ele requer ser amado. E temos dito, esses 10 mandamentos, eles expressam exatamente a forma como Deus requer ser amado. Já observamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
E meditamos durante alguns domingos sobre esse mandamento. Observamos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E agora nós chegamos no terceiro mandamento, onde ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Nesse mandamento Deus ensina algo que foi totalmente abandonado por aqueles que se dizem cristãos, que dizem conhecê-lo. Deus é amado na reverência do nosso relacionamento com Ele. Preste atenção nisso. Deus é amado na nossa reverência no relacionamento com Ele. Deus não é o seu amiguinho do happy hour. Deus não é o seu amiguinho para você chamar de brother, guy, cara, o que você acha que deve chamar. Deus não é o seu amiguinho para você fazer trenzinho dentro da igreja e profanar o nome dele quando começa a cantar Jeová disso, Jeová daquilo, Jeová não sei do que. Nós perdemos a noção da reverência. E perdemos de tal forma que até o nome de Deus a gente está tentando profanar. O nome que impõe a nós o limite para o relacionamento. Isso é muito interessante. Deixa eu colocar isso para você entender de uma forma mais prática. Quando esse mandamento diz não tomarás o nome, em hebraico, logo depois da palavra nome, Hashem, aparece o nome de Deus. O chamado tetragrama sagrado. São 4 consoantes que nos revelam o verdadeiro nome de Deus. Essas 4 consoantes são as únicas consoantes que não foram vocalizadas pelos judeus. Exatamente para que ninguém se atreva a pronunciar o nome santo de Deus de forma irresponsável e seja então amaldiçoado. E isso é tão sério. E quando um judeu encontra o nome do Senhor no texto sagrado, ele simplesmente substitui o nome por outro nome. Na verdade não é nem um outro nome, por algum título, algum adjetivo, para ele não ter que pronunciar o nome sagrado de Deus. Então antigamente o judeu, quando olhava essas 4 consoantes, ele dizia Adonai, para não pronunciar o nome. Hoje modernamente os judeus dizem Hashem, que significa o nome. A igreja não se conteve com isso, não se contentou com isso. Lá na época da reforma, alguns malucos decidiram decifrar como é que se pronunciava o nome de Deus. E aí tiveram uma ideia brilhante. Eles pegaram as 4 consoantes
E pensaram o seguinte: se toda vez que um judeu vê o nome de Deus, ele pronuncia Adonai, é porque as vogais de Adonai devem estar revelando a pronúncia dessas 4 consoantes. Aqui no sermão não dá para mostrar, mas uma das aulas do Apocalipse tem no quadro isso aqui para você entender. E então eles fizeram a transposição das letras, das vogais. E adivinhe o que deu? Jeová. O problema é que o nome de Deus não é esse. Não é assim que se pronuncia o nome de Deus. O que é que a gente está vendo hoje? Jeová para cá, Jeová para lá. Olha, você pode estar cantando para qualquer Deus, menos para o Deus verdadeiro, porque ele não se chama Jeová. É por isso que a palavra Jeová, ela é uma blasfêmia em relação ao nome do Senhor. Mas como ninguém está preocupado com reverência, como ninguém está preocupado em amar a Deus a partir da perspectiva da reverência, nós queremos amar a Deus do nosso jeito. E se Deus quiser, beleza. Se Ele não quiser, a gente arruma outro Deus. A gente quer empurrar goela abaixo de Deus, como Ele tem que ser amado. E nós esquecemos que Ele estabeleceu o nome dEle como referência para a reverência do relacionamento. Então ninguém quer saber, vai jogando Jeová na coisa aí. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová não sei o quê. E na ignorância, as pessoas não sabem que estão atraindo para si ira do Senhor. Porque não estudam a palavra. Estão apenas atraindo ira de Deus sobre sua vida. Eu lembro quando eu estava estudando esse assunto. Eu ficava muito invocado enquanto eu estudava em hebraico, como é que se pronunciavam essas 4 consoantes. E então eu fui examinando e fui entendendo a coisa, mas faltava uma confirmação. Eu precisava conversar com um judeu sobre isso. Eu era professor de história lá na cidade de Tietê, e eu tinha uma aluna que era filha de um judeu. Ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém. E aí teve uma festa lá na escola e eu estava lá. E aí chegou ele, chamava Paulo, judeu ortodoxo. Aí quando os filhinhos deles chegaram perto de mim, olharam para mim, Laila Tov, Moré. Laila Tov. Laila Tov é boa noite em hebraico. E aí o Paulo chegou para mim, me cumprimentou e quis saber por que eu estudava hebraico. Qual era o meu interesse nesse negócio? E eu disse: opa, achei alguém aqui para agora. Aí conversa vai, fui explicar para ele minha formação teológica e o meu interesse do hebraico. E aí, num determinado momento da conversa, eu olhei para ele e disse assim: agora, Paulo, me diz uma coisa. Como é que vocês pronunciam o tetragrama sagrado? Acabou a conversa ali. O cara fechou a cara para mim. Esse é o cara. Fechou a cara para mim. Ele olhou e disse: Adonai. Com a cara fechada. Eu olhei para ele e disse: sim, eu sei que vocês não pronunciam, e quando chega o tetragrama vocês falam Adonai ou Hashem no lugar do tetragrama. Mas qual é a pronúncia correta? Sabe aquele cara que está doido para apanhar? Era assim que eu estava naquela noite. Ele olhou para minha cara e disse: eu já lhe disse, Adonai.
vez um presbítero meu contou uma história de um cara no Rio de Janeiro, um garoto, que ele gostava de provocar os outros. Então eles foram jogar bola e tinha um cara dando carrinho, dando tesoura nos outros, e ele começou a chamar o cara de tesourinha. E o cara ficou com raiva dele. E o cara disse: ó, a próxima vez que tu me chamar de tesourinha, eu vou te arrebentar, moleque. E eles começaram a jogar bola, o cara deu lá uma entrada e tesourinho! O cara saiu correndo atrás dele. O cara pegou o moleque, levou para dentro da praia, do mar, e afogou o moleque. Aí o moleque em desespero aí puxava: fala agora, tesourinha! Aí o moleque colocou a mão para fora. Porque assim estava eu com o Paulo. O cara estava com ira já nos olhos porque eu estava fazendo essa pergunta para ele. Eu disse assim: tá bom, mas Jeová. Rapaz, o cara quase me bateu. Não seja ridículo. E aí eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu inventei de pronunciar o nome de Deus para ele. Ele simplesmente voltou os olhos para mim com ira e saiu sem falar nada. E no que ele saiu, eu disse: mas Paulo, é assim? Ele disse: ok. Foi embora. Foi a maior tolice que eu fiz na minha vida. Vocês têm ouvido eu falar do meu grande deserto de 2007. Vocês não têm ideia exatamente do que foi aquele ano. Eu conheci vários outros pastores que passaram por desertos semelhantes ao meu. Mas eu não vi uma ira tão grande de Deus como eu vi contra a minha vida. Então eu entendo bem quando o Senhor diz: não tome meu nome em vão. Eu não tenho por inocente quem fizer isso. Então, apenas para nossa vaidade, para nossa alegria, a gente fica metendo Jeová em tudo. Você não está entendendo a seriedade disso. Eu fico imaginando se as pessoas soubessem de fato como pronunciar o nome de Deus, a desgraça que ia ser. Às vezes a gente está pregando na igreja, aí os miseráveis gritam: fala, Jeová! Você entendeu? A coisa foi banalizada. Você não está mais entendendo nem o que você está falando. Você não está entendendo com que Deus você está se relacionando. Você apenas fez o recorte do que é bonitinho em Deus, daquilo que agrada a você. Só que Deus não pode ser recortado segundo o seu coração. Ele é o que é no seu ser, na integridade do seu ser. Ele não tem por inocente quem brinca com ele e com o nome dele. Deixa eu te dizer mais uma coisa para você entender a seriedade disso. A reverência do relacionamento que Deus requer é tal que o próprio Senhor Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele disse que nós deveríamos orar e pedir todas as coisas
Em nome de quem? Em meu nome, Jesus. Por que Jesus ensinou isso? Por que ele não ensinou o nome dele? Você acha que o nome de Jesus é Jesus? Na cara de vocês tem muita gente aí que achava que o nome de Jesus era Jesus. Não, Jesus é o nome da encarnação dele. Quando ele vem a nós, ele recebe um nome histórico, encarnacional, Jesus. Mas o nome dele não é esse. O nome dele é o nome da divindade. É o nome que aparece nesse mandamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo respondem pelo mesmo nome, o nome pronunciado. E aí quando ele vai dizer que nós vamos orar e como orar, ele diz: você vai pedir em meu nome, Jesus. Porque até o nome dele é mediador entre nós e Deus. Até o nome de Jesus é mediador entre nós e Deus. É o nome da mediação do nosso relacionamento. Todo que invocar o nome do Senhor, e Paulo vinha falando de Jesus, será salvo. Se você vai orar em nome de Jesus. E tudo que pedirdes em meu nome, Jesus. O nome dele é mediador. Para que nós não caiamos sob maldição de Deus ao banalizarmos o nosso relacionamento com Ele. O nome dele requer reverência no relacionamento. Você entende? Isso é muito sério. Aí a igreja não tem o que fazer e fica judaizando as coisas. E em vez de usar o nome de Jesus para a adoração, para a intercessão, para a vida cristã, fica inventando nome para Deus. Vá numa livraria evangélica, peça para o vendedor: eu quero um livro sobre os nomes de Deus. Olha a ignorância. Já dizia aquele humorista da Praça Nossa, na Praça Nossa, da escolinha do professor Raimundo, já faleceu, o Bertoldo Brecht. Lembra o Bertoldo Brecht? Homem, seu menino, a ignorância extravanca o progresso da nação. E a gente pode dizer a mesma coisa: a ignorância extravanca o progresso espiritual. Os nomes de Deus, Deus só tem um nome. E tem livros falando dos 50, 60 nomes de Deus. A ignorância é grande. A pessoa não sabe separar nome de títulos. Agora é melhor estar debaixo dessa ignorância do que querer fazer a palhaçada que estão fazendo, de querer usar o nome de Deus de forma irresponsável, de uma forma banal na vida cristã. Cristo nos ensinou a usar o nome dele, exatamente para não cairmos em pecado e cairmos em maldição aos olhos de Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa ainda sobre isso. Isso aqui é só uma introdução. Essa questão é tão séria. O Novo Testamento tem 27 livros. Nos 27 livros, os autores bíblicos fazem citações de textos do Antigo Testamento. Textos que tem o nome de Deus.
Procura no Novo Testamento o nome de Deus para ver se você acha. Eles substituíram o nome de Deus pela palavra grega Kyrios. O equivalente hebraico a Adonai. Nenhum autor do Novo Testamento, sob inspiração divina, usou o nome de Deus. Ainda que citando textos do Antigo Testamento que tinham o nome de Deus. E a minha questão é simples: se Jesus nos ensinou a orar no nome dele, se os escritores sagrados do Novo Testamento não usaram o nome de Deus, por que nós estamos tentando inventar nome para Deus? E por que nós estamos banalizando o nome dele no nosso relacionamento? O nome de Deus deveria trazer a nós a profunda consciência da santidade dele. Quando o profeta Isaías entra no templo e ele vê Hashem, e ele usa o nome de Deus, o Deus que ele diz: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. A próxima palavra de Isaías é: ai de mim. Você está entendendo isso? Como é que você vai amar a Deus se no seu coração não existe reverência a Deus? Como você amará o Senhor se até o nome dele você tem procurado banalizar? Quando o Antigo Testamento estava sendo copiado, lembre-se, nessa época não tinha xerox, não tinha copiadora, eles tinham que fazer cópia na mão. O copista judeu, na hora que ele via o nome de Deus, ele se levantava, tomava um banho completo para poder escrever o nome de Deus sem sujeira. Fique imaginando os copistas dos salmos. Cada salmo tem 4, 5 vezes o nome de Deus. Haja banho. Esse trabalho não era para mim. Ai, ai. Tenho vocação para copista. Mas é sério. Tal era a ideia da santidade do Deus com quem ele se relacionava. E a grande questão às vezes que as pessoas olham e dizem: mas se é assim esse Deus, por que eu devo me relacionar com ele? Ok, você não quer mesmo se relacionar com ele. Você não o ama. Você ama o Deus que é produto do seu coração. Você ama o cara lá de cima que existe apenas para entender, ou aliás, atender aos caprichos do seu coração. É por isso que muito pastor, em vez de dizer irmãos, deveria dizer baixinhos. Porque foi esse falso Deus que eles ensinaram para as suas igrejas. Agora você sabe o que me encanta quando eu entendo isso? É que esse Deus, sendo tão soberano, tão magnífico, tão santo, tão poderoso, tão único, tão suficiente em si mesmo,
Ele foi capaz de me amar, foi capaz de amar você. É isso que é impressionante em Deus. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele é suficiente em si mesmo, Ele se basta. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele olha com misericórdia. De pessoas que merecem a condenação eterna, o inferno. Porque eu odeio, nós odiamos Deus por nossa natureza. E Ele olha para nós, não com a ira de quem quer nos destruir, mas com a misericórdia daquele que nos ama e dá o seu Filho para tomar a nossa condenação, a nossa maldição, para nos libertar, nos salvar e nos chamar de filhos. E nos dar a herança da vida eterna. É isso que me impressiona. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sou impactado por essa capacidade dele de amar pessoas como nós. Deus Santo, que impõe reverência, que a despeito disso nos chama de seus filhos. Quando você começar a entender isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você vai parar com muita maluquice, com muito trenzinho da alegria que tem nas igrejas, com muito teatrinho e show que se fazem nas igrejas, e você se prostrará diante dele com toda a alegria, e o exaltará e o chamará de Senhor, meu Deus. Deus é amado e reconhece o amor do seu povo. Não é no showzinho que fazemos. É na forma reverente como nos relacionamos com Ele. Próximo domingo eu quero começar a